Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia para você que está em casa. Bom dia, Benjamin. Bom dia, irmã Beth. Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia para você que está em casa. Que Deus te abençoe e te guarde nesta manhã e que aprendamos muitas coisas com este estudo. Amém. Vamos orar então? Vamos orar. Eu convido a igreja e que você que está em casa para se ajoelhar. Pode orar. Santíssimo Deus, amado Pai, muito obrigado por essa manhã. Cuide de nós, nos abençoe, nos dê conforto e também paz. E obrigado pelos hinos que iremos cantar agora. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar adorando o nosso Deus? Cantando o hino? Sim. Qual o hino que nós vamos cantar? De número 200, Nunca Me Deixar. Amém. Salvador, a Ele somente darei meu louvor. É fonte de vida, de força e vigor. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. É meu Redentor, meu fiel protetor, precioso é Jesus para mim. Jesus bate a porta do meu coração, espera paciente que dá-me o perdão, que seu sacrifício não seja em vão, precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. É meu Redentor, meu fiel protetor. Precioso é Jesus para mim. Preciosas promessas eu tenho no Rei, com Ele numa perena morarei. No reino de luz sua face verei. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. É meu Redentor, meu fiel protetor. Precioso é Jesus para mim. Que bom, né, Benjamin? E você gosta muito de estar aqui na escola, Benjamin? Gosto, muito bom ser aluno e depois ser missionário. Porque nós vamos fazer a obra de Deus e salvar o coração das pessoas para Cristo, para estarmos todos reunidos no céu um dia. Sim, e uma coisa que a gente gosta muito de fazer na escola é o quê? Recitar o nosso verso. Decorar e recitar os nossos versos. E essa semana a gente vai decorar o verso? Que está lá em Mateus, capítulo 24, verso 24. Vamos dar um tempo pro pessoal de casa abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 24, verso 24, para que recitem conosco. Amém. Então, no 3. 1, 2, 3. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24, 24. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24, 24. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais, prodígios que,
se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24, 24. Amém. Amém. E agora vamos ficar com o nosso estudo dessa manhã e que Deus te acompanhe e te guarde. Amém. Fiquem com Deus. Bom dia. Bom dia. Bom dia para você também. Que bom que estamos juntos mais uma vez. E eu espero que você hoje tenha acordado que nem eu, com muita vontade de aprender as coisas do Senhor. E eu creio que é o desejo do coração dos que estão aqui também, não é isso? Amém. Amém. Louvado seja Deus. O povo daqui é um povo animado. E eu espero que você também esteja animado aí do outro lado, tá bom? Então eu quero que você pegue a sua Bíblia. Isso mesmo, vamos pegar a nossa Bíblia. É muito legal escutar, aprender, mas mais legal ainda é a gente poder pegar a Bíblia e ler com os nossos próprios olhos. Então pega aí o livro de Neemias, o capítulo 3 e o capítulo 4, tá bom? E nós vamos ler junto a isso o capítulo 53 do Profetas e Reis, os reconstrutores do muro. Olha que legal. Eu sei que todos nós que estamos aqui somos missionários, né? E se somos missionários é porque queremos fazer a obra de Deus, não é isso? Nós viemos para cá porque queremos fazer a obra de Deus. E eu acredito que você que está aí do outro lado, que tem estudado, tem buscado, tem ido todos os dias, todas as manhãs, lá no YouTube, clicando lá no vídeo para poder assistir. Eu tenho certeza que você também tem o mesmo desejo de fazer parte da obra de Deus, de fazer parte da missão do Senhor. Só que para fazer a obra de Deus, não basta apenas querer. Nós precisamos ser preparados para fazer a obra de Deus. Imagina, se fosse suficiente o querer, cada um fazia como queria, do jeito que gostasse. Você acha que ia dar certo? Eu creio que não. A gente precisa de um preparo para poder fazer a obra de Deus. E como é que acontece esse preparo? Como é que acontece esse aprendizado de fazer a obra do Senhor? Hoje o nosso esse estudo de hoje vai nos ajudar a entender exatamente isso, porque nós estamos falando sobre Neemias. Eu amo estudar sobre Neemias. Neemias foi um grande homem e ele nos deixou grandes lições. E estudando o capítulo de hoje, eu percebi que Neemias era um homem para a ocasião, levantado no tempo certo. E lá estava Neemias, se você estudou ontem, você vai saber que nós estamos falando. Lá estava Neemias agora viajando com a ordem do rei para edificar os muros de Jerusalém. Não foi pouca coisa não que Neemias conseguiu, viu? Ele não só conseguiu voltar para a terra dele, mas ele conseguiu ordem do rei e ainda auxílio para conseguir fazer a obra. Imagina isso. E lá estava Neemias voltando então para Jerusalém para reconstruir os muros de Jerusalém. E quando ele chega lá, nós já aprendemos coisas importantes com a ação de Neemias. Ele chegou lá e ficou em sigilo, ficou quietinho, não falou nada para ninguém, não disse o que ia fazer, porque ele sabia que existiam muitos inimigos querendo atrapalhar a obra do Senhor. Então ele ficou quietinho. Nisso eu já aprendo, né, que prudência faz toda a diferença. Jesus já disse que nós deveríamos aprender a ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. A gente não pode fazer a obra de Deus de qualquer jeito, e Neemias tinha cautela e prudência. Chegou lá, ficou quietinho, em sigilo, não falou nada para ninguém o que tinha ido fazer, para não despertar oposição. E aí o que ele fez? Olha que interessante, Neemias fez algo bem extraordinário. Ele saiu com algumas pessoas de confiança para olhar a situação de como é que estava Jerusalém, andando pelos escombros. Viajou com a sua mula praticamente a noite toda, olhando a situação de como é que estava a situação. E após isso, o livro vai nos dizer, e também a Bíblia fala, que ele passou a noite inteira em oração. Deixa eu perguntar uma coisa. Missionário, ele tem tempo de trabalho? Ele trabalha dentro do sistema das 8 horas de um funcionário normal? Olha que interessante é você entender isso aí de casa.
Missionário, ou alguém que está disposto a fazer a obra de Deus, quando eu falo missionário, não estou só me referindo a nós aqui que estamos na escola. Missionário é todo aquele que se dedica a fazer a obra de Deus, seja dentro do seu trabalho, seja na sua cidade, seja no seu bairro, seja na sua igreja, você é um missionário. Missionário, ele não se isenta de fazer algo para Deus porque está ocupado com seus próprios interesses. Eu me lembro que quando eu estava no estágio, muitas vezes quando chegava a hora de almoço, eu passava a manhã todinha visitando, dando estudo. Quando chegava a hora do almoço, ligava fulano e dizia, tem como tu vir aqui em casa, que eu quero muito receber o estudo, que não sei o quê. E aí eu, comida que nada, eu saía correndo, vamos lá, vamos dar estudo. Missionário, ele não se prende aos seus próprios interesses. Pelo contrário, ele aprende a se sacrificar para que a obra de Deus cresça e avance. Olha que importante é nós pensarmos sobre isso. Lá estava Neemias, trabalhou a noite inteira e ainda passou a noite inteira orando, sem se preocupar, dizer assim, mas e meu sono? Mas e meus direitos? Mas nada. O interesse dele era a obra de Deus. E quando foi de manhã, ele já reuniu todo mundo, chamou todo mundo. Vamos lá, eu preciso falar com vocês, eu preciso falar com o povo. Onde é que estava o sono de Neemias? Onde é que estava a fome de Neemias? Onde é que estavam os direitos de Neemias? Ele estava em sacrifício vivo por causa da obra de Deus. E quando a gente crê em alguma coisa, a gente aposta, não aposta? A gente investe o nosso dinheiro, a gente investe a nossa força. Veja aí tantas pessoas que investem a sua saúde para conseguir algo, gastam a sua saúde para trabalhar e correr atrás daquilo que querem e depois tem que pagar, gastar todo o dinheiro para recuperar a saúde, né? Existem pessoas que fazem isso e na obra de Deus às vezes a gente não quer fazer. Mas lá estava Neemias e ele reuniu todo o povo para conversar e falar da situação. E ele falou, gente, não pode, olha só essa situação, o que está acontecendo? Olha a vergonha para o nome de Deus. E ele falou, e olha que interessante, o livro diz que ele apelou diretamente ao coração das pessoas, do povo judeu. Disse, nós temos que resolver essa situação. Nós temos que levantar esses muros, isso está causando vergonha para o nome do Senhor. E isso me impressiona demais de Neemias. Porque Neemias, ele não se posicionou como alguém que estava ali com a autoridade do rei e fazer as pessoas obedecê-lo porque ele tinha autoridade. Pelo contrário, Neemias apelou ao coração e buscou fazer com que as pessoas se envolvessem de forma voluntária. Porque você sabe, né? A gente não obriga as pessoas a mudar. Às vezes a gente está na igreja e observa algumas coisas erradas, observa alguns irmãos que estão errados, né? A gente não observa. E às vezes a gente fica brigando para fulano e ciclano mudar e tal, mas a gente não obriga as pessoas a mudar. Só quem muda o coração é quem? O Espírito Santo de Deus. E lá estava Neemias apelando ao coração das pessoas e o mais interessante, e eu quero isso para mim, eu quero ter essa habilidade que Neemias tinha, eu tenho certeza, é a habilidade do céu. Diz que Neemias apelou tão fortemente ao coração deles que nenhum conseguiu ficar sem dizer sim para o que Neemias estava dizendo. E aqui o livro vai dizer que cada homem tornou-se por sua vez Neemias. Olha isso, que extraordinário. Cada pessoa que ouviu e aceitou o chamado se tornou como Neemias, envolvido com a obra, decidido a fazer a situação dar certo. Uma vez um pastor me perguntou assim, qual é o fruto de uma macieira? Você responderia o quê? Uma maçã, óbvio. Eu falei, maçã. Ele disse, não, é uma outra macieira. Eu falei, não é que é verdade? Qual é o fruto de um missionário? Outro missionário. Neemias estava formando discípulos igual a ele. E você sabe que pela ação do Espírito de Deus, através da tua vida, você pode fazer com que outras pessoas tenham o desejo de ser igual a você. Se você é imitador de Cristo, Paulo diz, me imitem porque eu imito a Cristo. Olha que legal isso daqui que Neemias conseguiu fazer no coração das pessoas. Que trabalho era esse?
Falou de tal maneira ao coração delas que elas queriam agora se envolver na obra e se tornaram tão ativos e decididos quanto Neemias. E isso sem julgar, sem criticar, sem oprimir, sem chatear, só pela ação do Espírito de Deus. Que importante é isso, aprendermos dentro da obra de Deus, porque isso nos evitará muitos problemas. Agora, se você pegar aí Neemias capítulo 4, eu quero que você leia comigo o verso 1. Olha só, Neemias chegou lá para fazer a obra de Deus acontecer, custe o que custasse. Aí o capítulo 4, verso 1 diz assim, ó: E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Olha o que ele disse no verso 3. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Olha que coisa terrível, alguém querendo fazer o certo, querendo fazer a obra de Deus e outras pessoas chateando e atrapalhando. Uma coisa nós temos que ter certeza, se você quer servir a Deus, prepare-se para a oposição. Não existe como servir a Deus aqui nesse planeta de pecado sem oposição. Sem Satanás se levantar contra você, contra a sua vida, contra a sua família. Não estranhe quando a situação ficar bem difícil. Se você está servindo a Deus, não estranhe. Não ache isso novo, surpreendente. Já espere. Se você quer servir ao Senhor, se prepare. Grandes lutas virão na tua vida. E isso não estou falando para te assustar. Eu estou te falando para te tranquilizar. Porque se o diabo está se levantando contra você, significa que você está no caminho certo. Porque o diabo não é amigo de ninguém, né? E ainda bem que ele se levanta contra você. Porque isso significa que você é inimigo dele. Então já espere. Neemias já estava preparado para isso. E aí Sambalate dizia assim: Tu queres se fazer rei entre o povo? Essa era uma acusação falsa, mas uma acusação que poderia gerar a morte de Neemias. Imagina, ele foi lá a comando do rei e chega lá e o rei ouve que ele quer se fazer rei no lugar do rei. Imagina isso. Você teria medo? Neemias não teve medo. Ele continuou na obra, incentivando as pessoas a fazerem o trabalho do Senhor. Só que se você olhar aqui no capítulo 3, olha que interessante no capítulo 3, eu quero que você leia agora essa informação. Todo mundo se envolveu, cada um foi fazendo o muro na frente da sua casa, todo mundo estava participando, bem envolvido, só que aí, Neemias 3, o capítulo 3 e o verso 5 diz assim: E ao seu lado repararam os tecoitas, porém os seus nobres não submeteram a cerviz ao serviço do Senhor. Todo mundo estava envolvido, cada um reparando uma parte do muro do Senhor, mas os nobres de Tecoa, os nobres tecoístas, não quiseram se envolver no trabalho pesado. Não quiseram fazer a parte difícil da obra de Deus. E aqui o livro, se você pegar o parágrafo que começa: Entre os primeiros a absorverem o espírito de zelo e fervor de Neemias, acha esse parágrafo. Mais à frente, no meio desse parágrafo, diz o seguinte, ó: Houve uns poucos, os nobres de Tecoa, que não meteram seu pescoço ao serviço do Senhor, que foi o verso que nós acabamos de ler. O registro desses servos indolentes traz a marca da vergonha e passou de geração a geração como advertência a todos no futuro. Em cada movimento religioso, há alguns que, conquanto não possam negar que a causa é de Deus, mantêm-se arredios, recusando fazer qualquer esforço para ajudar. Faria bem a tais pessoas lembrar o registro que é mantido no alto, o livro no qual não há omissões, nem erro, e pelo qual serão julgados. Ali, cada oportunidade negligenciada para o serviço de Deus é registrada. E ali, igualmente, cada ato de fé e amor é mantido em eterna lembrança.
Quando você está na obra de Deus, você já tem que estar ciente que você vai lidar com certos tipos de pessoas, como esses nobres tecoitas, que não quiseram fazer parte do trabalho mais pesado. Só que a minha preocupação não é apenas lidar com pessoas que não queiram fazer a parte mais pesada do trabalho. A minha preocupação é, sou eu essa pessoa que se isenta de participar da obra de Deus, de fazer corpo mole, de preferir cuidar dos meus interesses do que da obra do Senhor. Aqui nesse parágrafo nos diz que há um livro de registro e toda vez que nós negligenciamos fazer a obra de Deus, ali é registrado. Não fez, não se interessou, não se envolveu. Mas também é registrado quando a gente se envolve, quando a gente vai atrás do perdido, quando a gente não poupa sacrifícios para salvar alguém, é registrado e fica para a eterna lembrança. Quem é você dentro da obra de Deus? Você é aquele que senta e critica porque tem gente fazendo errado, mas só que senta e critica? Ou você é aquele que se envolve e fala assim, não tem ninguém fazendo, então eu vou fazer dar certo essa situação, eu vou me envolver, eu vou lá. Ou é aquele que, não, hoje não, amanhã, semana que vem a gente faz, para que tudo isso? Não precisa. Quem é você dentro da obra do Senhor? Eu quero ser Neemias. Lá estava Neemias, sem poupar nenhum sacrifício, se entregando para fazer a obra do Senhor. E Neemias conseguiu fazer com que outros se envolvessem, com que outros também estivessem ali na obra de Deus. Agora, uma coisa é certa, se você não se envolve na obra de Deus, se você não pega o negócio na tua mão e fala assim, eu entendi que isso daqui é para mim, a obra de Deus não vai parar porque você não está se envolvendo. A obra de Deus, vai continuar. E quem vai ficar para trás? Eu e você. Se nós não nos envolvermos, a obra de Deus vai continuar normalmente. Mas nós perderemos e ficaremos para trás. E o desejo de Deus não é que fiquemos para trás. O desejo de Deus é que avancemos juntos. E aí vem Neemias para nos ensinar no estudo de hoje como é que se lidera. Como é que se lidera na obra de Deus? Olha aqui o parágrafo que começa. E na energia de Neemias... E a energia de Neemias não se abateu. Agora que a obra estava de fato começada, com incansável vigilância, ele superintendeu a reconstrução, dirigindo os obreiros, anotando os obstáculos e tomando providências para cada emergência. Ao longo de toda a extensão dos 5 quilômetros de muro, sua influência era constantemente sentida. Como é que era isso, né? Que homem extraordinário! Com palavras oportunas, encorajava os tímidos, ativava os lentos e aprovava os diligentes. Olha que interessante. Ele ia lá naquele que era mais tímido e dizia, vamos lá, animava, encorajava. Aqueles que eram mais lentos diziam, vamos, rápido, acelera. Mas aqueles que estavam bem empenhados, bem envolvidos e diligentes, ele dizia, parabéns, continua, nós vamos conseguir, vai dar certo. Olha só como é que ele liderava. E vigiava sempre os movimentos de seus inimigos, que de tempos em tempos se reuniam à distância e se empenhavam em conversação como se tramando alguma maldade. E então, aproximando-se mais dos obreiros, procuravam desviar-lhes a atenção. Gente, como é que é isso? Alguém que estava completamente entregue. Não se livrava de nada, estava lá completamente entregue na obra de Deus e tomou a coisa na mão dele, estava fazendo de tudo para dar certo. E lá estava Neemias agora tendo que lutar contra os inimigos de fora e agora lutar contra o desânimo dentro. Porque olha só o que aconteceu aqui no capítulo 4. Pega aí o capítulo 4, verso 10, Olha o que aconteceu com os que estavam dentro. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Gente, essa é a estratégia do diabo. O diabo ele faz o seguinte, ele incita os de fora para lutar contra você, para te chatear, te oprimir, te judiar, mas ele incita os de dentro a ficarem desanimados e a te desanimar. A desencorajar as tuas mãos usando os de dentro para te causar desânimo. Fala assim, é mesmo, por que eu vou continuar? Olha só essa situação. Satanás faz isso, usa os de fora e usa os de dentro.
E nós temos que ficar atentos, porque quando Neemias ouviu esse relato, ele pensou logo, isso é o diabo, querendo fazer eu parar. Ele não ficou desanimado, ele não ficou abatido, ele não ficou, é mesmo, olha só essa situação, ele não ficou assim. Pelo contrário, ele continuou e disse assim, que agora é que a gente vai trabalhar mesmo, de verdade. E lá estava agora Neemias tendo que lutar contra a oposição, contra os gracejos e contra o desânimo de dentro. Só que Neemias, ele sabia de uma coisa, que a força dele estava estabelecida em Deus, por isso que ele não desistia. Existe uma frase muito verdadeira, sem Deus, nem tente. Sem o Senhor, nem tente, não vai dar certo. Mas por que ia dar certo a situação de Neemias? Porque ele estava lutando com o Senhor. Ele sabia onde estava a força dele. A fonte de sua energia vinha do Senhor. E por isso que ele não se abatia. Por isso que ele não desistia. E por isso que ele continuava. Agora, lá estava então Neemias tendo que lutar com essas dificuldades. E aqui no livro tem um parágrafo extraordinário que começa assim, ó. Você vai pegar aí no seu livro o parágrafo que começa. Mas descrédito e ridículo, oposição e ameaças pareciam apenas inspirar Neemias. Quê? Como eu quero aprender isso daqui? Para fazer a obra de Deus, você tem que aprender isso daqui. Quando as pessoas judiarem de você, quando as pessoas quiserem te desanimar, quando as coisas estiverem muito ruins, tiver oposição, ameaça, dificuldade, isso tem que te inspirar, não te desanimar. Isso tem que te tornar mais forte, não fazer você desistir. Neemias, com mais firme determinação, mas descrédito e ridículo, oposição e ameaças pareciam apenas inspirar Neemias com mais firme determinação e despertá-lo para maior vigilância. Ele reconheceu os perigos que tinha de enfrentar nesta luta com seus inimigos, mas sua coragem foi indomável. Eu quero aprender muito isso com Neemias. E ficou a tal ponto a situação que Tobias e Sambalate, os homens usados pelo cão, né, começaram a ameaçar o grupo de Neemias de morte. Nós vamos entrar aí, nós vamos acabar com tudo, nós vamos matar vocês. Imagina isso, imagina a pressão que era viver naquela situação, de ter que construir um muro, de ter que animar o pessoal dentro, de ter que lutar contra os que estavam fora e as ameaças vindo. Imagina quanto de Deus Neemias não tinha que ter. E a gente se abate por isso daqui, né? Alguém olhou feio pra gente não quer nem mais ir para a igreja. Alguém pisou no nosso pé, a gente não quer nem mais falar com fulano. Como a gente se abate por tão pouco? E aí, sabe o que foi que Neemias fez? Isso daqui eu quero que vocês leiam. Está no capítulo 4, verso 17. Olha isso daqui. Os que edificavam o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia sua espada, cingida aos lombos, e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. Gente, como é que eles faziam a obra? Numa mão eles faziam a obra, na outra eles tinham a espada, caso o inimigo viesse. Trabalhava e ficava em vigilância, trabalhava e ficava em vigilância. O que é isso? Alguém que quer muito. Quem não quer, dá desculpa. Agora, aquele que quer, vai fazer dar certo, custe o que custar. Nem que tenha que trabalhar com uma mão e lutar com a outra mão. Mas vai fazer dar certo. Mas não era só isso. Se você pegar o verso 23, olha só o que diz aqui no capítulo 4, verso 23. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um tinha suas armas e água. Diz que as poucas horas de sono que Neemias tinha, ele dormia com as armas do lado assim, ó. Que acontecesse qualquer coisa, ele acordava, despertava, já estava com a arma na mão. Como é que se faz a obra de Deus? Com muito afinco, com muito zelo, com muita determinação, com muito esforço. Sem olhar ao redor quem está fazendo ou quem está deixando de fazer.
Quem está fazendo a obra de Deus não se preocupa com quem não está fazendo. Continua fazendo. E continua tentando animar os que não estão fazendo. Como temos que aprender com Neemias o jeito certo de fazer? E agora, para a gente encerrar o nosso estudo, aqui diz que Neemias teve que lidar com uma situação que muitos de nós temos que lidar. Se você pegar o parágrafo que começa, a oposição e desencorajamento, olha o que diz aqui, ó. A oposição e desencorajamento que os reconstrutores nos dias de Neemias tiveram de enfrentar da parte de inimigos declarados e falsos amigos é típica da experiência dos que trabalham hoje para Deus. Como? Cristãos são provados não somente pela ira, desprezo e crueldade dos inimigos. Você sabe, né? Quando você enfrenta a oposição dos inimigos, desprezo e crueldade, você está sendo provado. Mas a gente não é só provado desse jeito. Qual o outro jeito que somos provados? Mas pela indolência, inconstância, frouxidão e traição de pretensos amigos e auxiliares. Como? Nós somos também provados quando no meio da obra de Deus existem cristãos que são indolentes, frouxos, traidores. Você também é provado pelos de dentro, pelo fracasso dos de dentro. Você também é provado por isso. Zombaria e escárnios são-lhes endereçados. E os mesmos inimigos que provêm o desdém e oportunidade favorável usam medidas cruéis e violentas. Queridos, Satanás ele usa qualquer instrumento não consagrado, seja fora ou dentro da obra de Deus. Se você não tem consagrado a sua vida ao Senhor, não tenha dúvida que Satanás achará um meio de te usar para desanimar os que estão fazendo a obra de Deus. Queira Deus que você e eu sejamos aqueles que estão empenhados zelosamente a fazer a obra de Deus funcionar, para que não sejamos instrumentos não consagrados nas mãos do diabo. Se você estiver empenhado na obra de Deus, com zelo e com afinco, não tenha dúvida que o Senhor Deus te usará poderosamente. Agora lembre dessas lições: prudência, planejamento, zelo, esforço, sacrifício, oração. Somente assim nós conseguiremos avançar e fazer a obra de Deus acontecer aqui nesta terra. Você quer ser um Neemias? Eu quero ser um Neemias. Você quer ser um Neemias? Então vamos orar ao Senhor? Querido Deus e nosso Pai, nesta grande obra, nesta grande seara, nós queremos ser ceifeiros do Senhor. Queremos ser obreiros zelosos que cuidam das coisas do seu Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a desenvolvermos essas características que tinha em Neemias: a prudência, a cautela, Senhor, o zelo, o sacrifício, o esforço em fazer a Tua obra acontecer. Sem se importar, Senhor Deus, com os nossos benefícios, com alguma coisa que possa nos beneficiar, mas nos importar apenas para que a Tua obra avance nessa terra. Custe o que custar, Senhor. Sendo que possa custar o nosso sono, a nossa fome, seja o que for, Senhor Deus, que nós tenhamos esse empenho dentro do nosso coração. Nos converta, Pai amado, a fazer a Tua obra, a estarmos envolvidos com aquilo que o Senhor quer que estejamos. Que no céu possa estar registrado obras de fé, obras de amor, de dedicação, minhas e dos meus irmãos. Nos colocamos em Tuas mãos, pedindo a Tua bênção, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, que você tenha um dia abençoado e que hoje você seja um Neemias na obra do Senhor. Que Deus te abençoe.